Com 15 anos eu fui para a escola militar, então até os meus 23, que eu estive dentro da escola militar, eu estava tranquilo, né? Mas, lógico, sempre acima do peso em relação às pessoas da minha faixa etária, né? Entendi. E depois dos 23 que eu me formei, que aí eu comecei esse processo de engordar, né? Então, quando eu cheguei aos 45, né, eu já cheguei aos 43 por aí, eu cheguei a pesar 170 quilos, Ó, né? então em 20, ó, vamos parar então. 23 anos você tinha qual peso? Lá no, Eu saindo do devia colégio estar com militar? 110 por aí. 110. É. Já estava Então em acima dos 20 100, anos você estava acima dos 100. Mas em 20 anos você ganhou pelo menos 60 quilos. por aí, nessa Tá, faixa. 10 anos, são 240 meses. Não foi 60 quilos na última semana. Não, Foi dividido isso em 240 meses, né? Então foi uma quantidade de peso não tão assustadora quanto todo mundo imagina que é. Uma pessoa para ficar 50 quilos acima do peso, ela não dorme magra, acorda com 50 quilos. Isso vai num processo de anos, né? o próprio ganho de peso, né, igual a obesidade, é uma doença crônica, né? É o que? Ela vem adquirindo durante vários processos, né? Vários anos você vai adquirindo peso e você não vai percebendo. O problema maior é esse, que a gente não vai percebendo, não vai se dando conta, né? Vai engordando, engordando, engordando. E nesse período aí, ó, dos 23 aos 44, eu sempre ficava nisso, aquele que a gente chama de efeito sanfona. Uhum. Pegava aquela Quantos de dieta nós já não rígida, passou isso, né? né? Pegava aquela dieta rígida, emagrecia, né? 10 quilos, 15, voltava, aí abandonava de novo, voltava a engordar mais, né? Tá, e nessa época aí, você não atuava, você não trabalhava, não entendia nada nessa área, não. Você tinha Não, outra não, profissão. não. Aí o que aconteceu? Quando eu 40 anos, eu resolvi fazer psicologia, né? Já resolvi voltar a estudar, estava muito tempo Mas você já parado. estava, 40 anos ainda estava acima do peso. Já estava com 170, por aí, 160. Né? E resolvi fazer psicologia. E durante o curso, né, lá pelo sexto período, eu tive um contato com a disciplina que chamava terapia cognitivo-comportamental. Né? Foi quando eu gostei, né? Tinha a ver com o meu modo de pensar. Né? Só abrindo aqui. Dentro da psicologia, ela tem várias abordagens. Cada uma tem uma visão de mundo e de pessoas de um jeito. Uhum. Né? E a terapia cognitiva trabalha muito em cima de quê? Da premissa dela. Não é a situação, mas a forma de você perceber, de você pensar sobre aquela situação que vai determinar os seus comportamentos, seus sentimentos, suas reações físicas, entendeu? E eu achei isso, o básico, né? E nesse curso que eu fui fazer depois de formação, inclusive em terapia cognitiva, eu tive contato com a disciplina que é a TCC, né? Que é a terapia cognitivo comportamental na obesidade. E eu sempre fui muito assim, né? De ver para crer. Né? Tem aquilo que fala de São Tomé, você tem que Uhum. ver para crer. Então eu sempre fui assim. Eu falei, vamos ver se isso presta. Né? Eu falei assim mesmo, vou testar tudo em mim. E comecei a usar algumas técnicas, né? E dentro, um dos fundadores da terapia, que é o Beck, a filha dele, a Judith Beck, ela tem um protocolo de emagrecimento que se chama Pensa e Magra. Né? Eu peguei esse protocolo e comecei a aplicar algumas coisas. E fui fazendo algumas adaptações pelo que eu estava passando durante o processo. Entendeu? Então, fui fazendo essa adaptação, pensando. Então, eu comecei a ver que tudo estava na mente nossa. Né? Tudo que você ia fazer, comer, né? Praticar exercício, tudo estava. O que te impedia eram suas crenças. A gente fala muito em crenças limitantes, né? Desafiadoras. Então, tudo que estava impedindo a gente era isso. E você viveu isso. Você também tinha essas crenças limitantes ao Sim, auge dos seus 40 anos, 160, 170 quilos, com um monte de crença estudando isso, né? exatamente. Foi quando eu comecei a questionar ela. Comecei a questionar as crenças e modificá-las, entendeu? E eu pude perceber isso, a importância de você mudar o pensamento em relação.
tanto a alimentação como a prática de atividade física. O importante da terapia, o que ela faz, cognitiva? Ela leva a gente a pesquisar, a estudar. Tudo tem um porquê. Hoje eu entendo, por exemplo, por que eu como isso? Por que eu vou numa academia? Entendi. Então, tudo tem um porquê. E isso é muito interessante. Ela te leva a buscar você, o lugar que você busca compreender as coisas. Não é o simples fato de você chegar e... Não, você tem que fazer isso. Tem um livro que chama Comece pelo Seu Porquê. Entendeu? Então, você vem questionando as coisas. Foi o que eu comecei a fazer. Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que começar a comer, a procurar comer de 3 em 3 horas? Por que eu tenho que praticar exercício físico? Porque o exercício libera isso. Então, foi um tratamento que eu comecei a aplicar em mim. E eu comecei a notar. Tá, e no início já foi fácil, porque você já tinha tentado várias dietas. Mas no início foi fácil ou você também teve dificuldade, teve altos e baixos? Como é que foi? O tempo todo a gente tem altos e baixos. Eu costumo falar com as pessoas assim, até hoje eu estou num processo. Então eu costumo deixar bem claro com eles o quê? Com as pessoas assim, a obesidade não tem cura. Se amanhã eu parar de fazer, de ter os comportamentos que hoje eu estou tendo, eu vou voltar a engordar uns 60, 70, 80 quilos. O resultado que você quer, que o Gaurão acabou de falar, o resultado que você busca, ele é só limitado pela sua própria imaginação. Você coloca a limitação e vai naquele limite. Se você começar a desbloquear essas veias cognitivas, né, essas crenças limitantes, começar a desbloquear isso, não tem limite. Mas eu também posso escolher a voltar àquele comportamento antigo e voltar a ter o resultado que eu tinha. Então eu sou o dono da minha razão, não é isso? Eu só preciso agora de um passo a passo. Você precisava naquele momento de um método, de algo que fizesse mais sentido para que você conseguisse seguir, sabendo que teria altos e baixos. Sim, e o tempo todo. Então, nesse processo, a gente trabalha muito em cima disso também, que são as quedas. E uma das coisas, você está falando disso dos altos e baixos, uma das coisas principais que a gente tem, uma metáfora muito simples, é o seguinte: você está descendo a escada, você tropeçou no degrau, você vai continuar rolando? É isso. Você tropeçou, levanta e continua. Você vai com certeza levantar da escada e vai descer degrau por degrau. E assim é o processo de emagrecimento. Entendeu? Vai ter dia que você vai sair daquele controle, vai ter dia que você vai fazer até mais do que você planejou. Entendeu? E esse vínculo, então voltando lá um pouco, falando um pouco da minha história, então foi quando eu tive contato. Aí eu comecei a aplicar. Então, primeira coisa que eu fiz foi saber o que eu comia. Eu me autoconhecer. Muitas vezes a gente não sabe. E é tão comum a pessoa falar assim, eu estou com um copo aqui agora, Eu já estou um refrigerante aqui. E eu estou conversando com você, eu bebo o refrigerante, depois eu pego e não conto isso aqui. Como se eu não tivesse tomado esse refrigerante. Entendeu? Entendi. Então é você se conhecer, você anotar tudo que você come durante o dia, todas as atividades que você faz, quantidade até de água. Então eu comecei a me autoconhecer. Depois que eu passei por esse autoconhecimento, eu fui para outra, E isso já é uma técnica que existe dentro da terapia, que é a técnica de autoconhecimento, Foi quando eu fui comparar esses meus comportamentos com o que eu achava correto. E aí eu comecei a avaliar um com o outro. Foi onde eu comecei a adaptar minha alimentação. Eu comecei a modificar minha alimentação em cima disso. E nisso, por incrível, eu já comecei a emagrecer. Só de eu anotar o que eu estava comendo, porque a gente pede para anotar na hora, você, opa, não vou comer isso não, que eu estou anotando. Então você já começa a se policiar, sem ninguém falar nada. Passada essa fase, eu fui ver que eu tinha muita dificuldade em praticar atividade física. Que era uma coisa assim, como eu acho a maioria que está acima do peso. Uns por erros cognitivos, que acha que os outros vão estar olhando para ele, vai estar comentando dele por ele estar acima do peso. Outra coisa é pelo corpo mesmo, pedir para ele ficar descansado. Outra é por crença de incapacidade, de acha que não vai dar conta de fazer aquele exercício, que acha que vai
ficar mal, que só vai aumentar aquela crença deles de incapacidade. Então, eu comecei o quê? A trabalhar a minha mente, a mudar os meus pensamentos em relação à prática de atividade física. E uma das coisas principais nisso é o quê? Você sabe se organizar para isso. Então, não tinha como praticar nada. Então, comecei a caminhar. Morava em Lagoa Santa na época, né? Comecei a dar volta na lagoa. E todo dia. Para eu não deixar de ir, o que eu fazia? Já no dia anterior, já organizava meu short, minha camisa, meu tênis, já deixava tudo pronto. Né? Porque nós temos que criar essa prática de atividade física como um hábito. Então, o hábito cria como? É você fazendo. A maioria hoje, ninguém questiona se vai escovar os dentes. Né? Nem pensa... Faz automático. Vai lá e faz, é automático. E assim a gente tem que fazer com a prática de atividade física. Aquilo se tornar um hábito na sua vida. É fácil? Tá. Até hoje, a gente tem, né, que está ali lutando para isso, para conseguir. Entendeu? Até hoje eu fico ali brigando. Tem dia que você acorda, tá frio, ou tá o sol muito quente, não vou. Mas aí que entra os pensamentos. Entendeu? Eu vejo isso muito acontecendo. Agora, eu vejo isso muito acontecendo, independente se a pessoa está acima do peso ou não. Isso é um comportamento comum. O nosso cérebro ele quer economizar energia. Ele não quer gastar energia, ele quer ficar protegido na zona de conforto, sem sentir dor, né? Sentindo o máximo de prazer. E ficar no quentinho é realmente muito mais confortável. E não se exercitar, para o nosso cérebro, ele é mais confortável. Então, essa luta é uma luta diária, que ela precisa acontecer no cérebro de todos nós. Eu acho que até atleta, de alto rendimento, ele precisa, às vezes, lutar com a cabeça dele. Ele já está fazendo automático, mas mesmo assim ele precisa lutar. Que vai ter dia que ele fala assim, hoje eu não vou querer ir, não. E você falou 4 pontos legais aí, que todo mundo que está assistindo pode anotar. Primeiro é o autoconhecimento, a comparação, você pode se comparar com o padrão que você quer. O terceiro ponto que você fez foi qual? Primeiro ponto é autoconhecimento. Segundo, você comparou, você fez uma comparação do que você estava fazendo com o que você queria, né, com o padrão. Isso, o terceiro. Foi quando nós falamos da prática de exercício. Prática de exercício e aí teve a organização. Então esses 4 itens já ajudam qualquer um de nós. Independente se eu estou querendo perder 3 quilos, 5 quilos ou 50 quilos, esse mesmo modelo ele vai servir. Lógico que vai ter técnicas diferentes, mas esse modelo ele serve aí para vários perfis, né? Exatamente. E aí, Bruno, essa luta eu comecei a ver que estava o quê? Na minha mente. Né? Aí é onde a gente começa a trabalhar, a identificar os pensamentos que te impedem de ir, de fazer aquele tipo de atividade. Né? Voltando lá na terapia cognitiva, então, a gente tem um modelo mental que a gente crê o quê? Que tem os nossos pensamentos automáticos. O que é o pensamento automático? O que vem na sua mente sem você perceber. Você levantou, sentou na cama, está desanimado, você nem percebe que você não tem pensamento, eu não vou. Mas você está desanimado, você não quer ir. Aquilo são os pensamentos automáticos. Você dá conta dos sentimentos dele. Né? Depois, acima dos pensamentos automáticos, a gente tem o quê? As crenças intermediárias. Né? Que é também outra coisa que impede a pessoa de praticar as atividades, de mudar a sua alimentação. É quando a pessoa começa a fazer o quê? Se eu não fizer 1 hora de exercício, eu não estou fazendo correto. Às vezes ele acordou tarde, tem só meia horinha. Então é melhor ele ir fazer as meia hora do que não fazer nada. Essa é até uma política nossa aqui do Cross, Garão. É a pessoa fazer o mínimo bem feito, só que todos os dias. Ao invés de acordar de manhã e querer fazer 5 horas de atividade física, é preferível ela fazer 30 minutos e cuidar das outras áreas de saúde, saúde mental, saúde emocional, né, com os laços familiares e afetivos, né? Então, assim, fazer o mínimo. Essa é a máxima que a gente usa aqui no Cross. O Cross 30 é por isso. 30 minutos por dia, o resto vai cuidar da sua vida, vai fazer outras coisas que te trazem bem-estar. E isso é importante. A pessoa, às vezes, ela quer colocar, nunca fez nada. Isso eu estou falando assim comigo. Fiquei 15, 20 anos sem fazer um exercício. Aí, o que acontecia? Eu começava a fazer uma dieta, né? Muitas vezes com restrições severas, emagrecia, aí queria fazer exercício de manhã, de tarde e à noite. Seu corpo não aguenta isso. Primeiro que você começa a fazer coisas que não te dão prazer.
Estou voltando, então, lá. As crenças intermediárias são o quê? São essas crenças. Ou eu faço isso completo, ou eu não faço. E muitas vezes a gente tem isso, né? Você começa a fazer uma dieta, né? Um controle alimentar, às vezes até normal, um controle que dá para você levar normal. Aí você sai um dia, aí você chuta o balde, né? Igual a gente fala. Larga tudo. Por quê? Porque, se eu não fizer todo dia aquilo certinho, não serve. Né? Entra igual você falou. Cai e continua rolando. Né? E se a pessoa, o bom da terapia cognitiva que eu vejo, né? Que me levou para mim foi isso. Porque eu comecei a pesquisar. Né? Para surpresa, eu fui ver, por exemplo, eu demorei o quê? Quase 20 e poucos anos para engordar esse peso todo, né, que eu cheguei. Então não foi num dia para o outro, igual você falou, eu não dormi com 100 e acordei com 170. Né? Demorou um período longo. E é muito longo, 20 anos são 240 meses, é coisa demais. Então eu comecei a ver o quê? Eu pude entender o quê? Por exemplo, você engordar em torno de 7.000 calorias um quilo. Por mais que você saia um dia da dieta, você não vai engordar 1 quilo. Né? É aquele autoconhecimento, você conhecer o seu corpo, né? Muitas vezes você está inchado, você está com retenção de líquido, né? Principalmente mulheres, chega o período ali, né, da menstruação, que retém, que incha. Então é muito comum isso, e isso às vezes atrapalha a pessoa. Então esse autoconhecimento é primordial, né, para você manter o emagrecimento. E tem as crenças, né, centrais, que a gente chama, depois das crenças intermediárias, que são as crenças do quê? Que a gente nem questiona. E, normalmente, elas estão vinculadas ao quê? À incapacidade. Quando a pessoa tem uma baixa autoestima, que a maioria, né, quando está acima do peso, tem isso mesmo, né? Não quer sair, às vezes, porque se acha que os outros estão olhando, não quer fazer as coisas que acha que é incapaz, que aquilo só vai reforçar essas crenças, né? Tem essa crença de desvalor, de incapacidade, né, e de desamor. Então, a terapia cognitiva trabalha o modelo mental assim. E uma coisa importante, que aí eu comecei a ver, né, foi o quê? Todos os nossos comportamentos estão direcionados para 2 coisas, que é você buscar felicidade e sobreviver. Né? Voltando lá, aí quando eu fui fazer uma revisão, né, médica, com 44 anos, que eu cheguei no hospital, o médico já me botou numa cama, meteu um remédio de pressão na boca, né, falou, vai descansar que sua pressão está alta. Sua glicose alta, pressão alta, né? Tudo. Meu exame médico todo alterado. E eu sempre tive um pouco de medo da morte. Okay. Então, eu comecei a... Isso, Gaurão, isso você já estava estudando? Já estava na psicologia. Entendeu? Mas não estava aplicando ainda não? Ou já estava começando a dar os primeiros passos em você? Não, isso foi antes de eu começar. Eu estou contando da questão das nossas atividades. Está direcionado o quê? A ser feliz e sobrevivência. Uhum. Então, você busca o quê? Você vai buscar qualquer coisa para a felicidade. Você vai buscar coisa para sobreviver. Né? E isso, a terapia trabalha muito em cima disso. Então, quando eu comecei a pensar, eu falei assim, eu tenho que procurar um esporte que me dá prazer. Né? Aí eu comecei a caminhar, igual eu já estava falando, né? Depois comecei a dar umas corridinhas, né? Fui aos poucos. Né? Comecei desse meio, né? Que eu fui mudando o meu meio. Né? Você, querendo ou não, você começa a praticar uma coisa, você vai se afastando de certas pessoas e procurando aquele seu nicho, né? E isso não é brigar com a pessoa, não, né? Que pensa igual você, que tenha a mesma vontade. E foi quando eu comecei a correr, né? Hoje eu faço aí 3 meia maratonas por ano, entendeu? Podia estar muito mais magro, mas é aquilo. Eu hoje me sinto bem. Minha saúde está boa, né? Lógico, né? Você quer sempre... Eu fico naquilo assim, quando está chegando perto de uma corrida, por eu ter um treino mais pesado, né? Quando está chegando perto, uns 3 meses, você vai emagrecer mais um pouco, mas depois você volta ao início do treino, aquela coisa. Né? E no primeiro momento, Gaurão, lá atrás, como é que foi o seu resultado? Só para a galera entender, assim, ó. Qual foi o resultado? O Gaurão, depois que foi no médico, viu que não estava bem fisicamente, o médico falou que já tinha que tomar remédio de pressão, estava tudo ruim,
E aí você falou, cara, eu vou usar isso que eu estou aprendendo aqui na minha saúde. E aí, como é que foi o resultado? Porque eu sei que não é resultado rápido igual para todo mundo, mas as pessoas queriam saber assim, ó, e aí, será que isso deu resultado? Quantos quilos deu no primeiro mês, no segundo mês? Você lembra disso tudo? Ó, eu comecei no primeiro mês, né? Porque eu não falo de emagrecer no primeiro mês, porque estava inchado, né? Então eu perdi na faixa de 8 quilos, né? Logo de tacada assim. Muito, Eu hein? sei que esse processo todo, o peso que eu estou hoje, né? Que eu tenho uma variação aí de 3 para mais, 3 para menos, né? Eu cheguei tem uns 5 anos já, que eu mantenho esse peso. Entendeu? Quantos? Falhou a chamada. Quantos quilos? Eu subo um pouquinho. Quando eu volto, diminui. Entendeu? Mas nessa faixa aí de 107 a 103. São quantos quilos a menos, então, que deu no total? Eu cheguei a pesar 168, né? 168, então deu 60 quilos. 60 quilos. 60. Ó, e aí no processo assim, ó, de 168 para chegar aí no 110, por exemplo, foram o quê? Foi um ano? Gastou 2 anos? 5 anos? Quanto tempo? Ah, foi os 3 anos. 3 anos. E aí, quanto tempo tem que você já consegue manter o peso? Tem 5 anos. Ó, então isso aí tá um segredo, galera. Ó, não adianta perder peso 50 quilos em 6 meses. Se daqui a um ano você tá tudo de volta, ou até pior. Ele demorou, independente se foi muito ou pouco, ele demorou um tempo, mas ele tem muito mais tempo que ele consegue manter o peso do que voltar ao peso. Então é muito mais difícil para ele agora voltar ao peso. Por mais que ele pegue um pouco o controle, ele vai sempre se manter um pouco no peso ideal. Isso é uma das coisas primordiais. Por quê? A pessoa normalmente está lá, come por ansiedade, como a gente já falou, né? E quando ela quer emagrecer, rapaz, a gente quer de um dia para o outro. Aí começa a fazer essas dietas aí absurdas, né? Esses programas absurdos. Se dá resultado, dá. Mas você chega só naquela meta, né? E depois para você manter? Então, uma das coisas que eu vi lá também, que é outro ponto, né, chave, conseguir separar o que é meta, do que é propósito, do que são valores, do que são crenças. Então, você começa a pensar em cada um, né? Então, foi quando eu comecei a ver qual era o meu propósito. Era só emagrecer? Era só chegar a 100 quilos, a 90 quilos? E aí? Eu vou chegar lá, e aí? Comecei a me visualizar lá, com 90 quilos. O que eu vou fazer? Vou estar bem? Né? Foi quando eu comecei a descobrir os propósitos que eu tinha para ali. Que eu comecei a ver o quê? Que eu queria melhorar meu sono, que a gente não dorme direito. Queria ter uma condição física melhor, melhorar minha autoestima. Né? Hoje eu tenho uma menina de 5 anos, né? Então, queria ter mais filhos na época. Então, tudo isso eu comecei a procurar. Eu vi que era o quê? O propósito era uma coisa mais duradoura. Uma coisa que partia de dentro. Não era só você atingir determinada meta. Isso é muito importante. Porque a felicidade ela está na jornada, não na chegada, né? Sim. Todo mundo acha que é chegar que te traz felicidade. E toda vez que a gente achar que é a chegada que traz felicidade, quando chegar lá a gente não aproveitou o caminho e vai ver que era o caminho que fazia diferença. Então aproveitar o caminho, essa trajetória, da onde a gente está para onde a gente quer chegar, que vai fazer toda a diferença. Curtir lá depois vai ser muito bom se a gente tiver também curtido o caminho. A gente vai até ter aquele sentimento, né, de pertencimento. Eu pertenço a esse lugar porque eu curti toda a trajetória até chegar aqui. Olha que interessante isso que você está falando. Uma das coisas que a gente trabalha muito sobre isso. Normalmente, quando você quer emagrecer, você começa a cortar tudo que te dá prazer. O caminho do emagrecimento é só sacrifício. É só penitência. Né? E não pode ser assim. Né? Você não tem que deixar de sair, você não tem que deixar de encontrar com os amigos, não tem que ser aquela pessoa chata, não vou, não, que eu não vou comer isso. Eu não vou. Você tem que levar a vida normal e adaptando ela e modificando o seu pensamento, o seu cognitivo em relação a essas coisas. E falando cognitivo, a gente tem um viés cognitivo negativo, né?
já vem implantado dentro da gente esse. Você não precisa ensinar uma criança a fazer uma coisa de errado que ela já faz automático. Né? E no nosso cérebro, se a gente deixar a cabeça governar, se a gente deixar a nossa cabeça tomar o controle, vai ser sempre para comer porcaria, para não fazer atividade física, para a gente ficar cada vez mais acomodado em todas as áreas. Arrumar um emprego. Putz, eu estou arrumando um emprego que eu vou ficar acomodado. Eu estou ganhando aqui X para trabalhar 8 horas. Eu só vou desempenhar esse papel. Então o viés cognitivo está na nossa cabeça, não é só para emagrecimento, é para todas as áreas da nossa vida. Tem um viés cognitivo negativo que vai acontecer. A gente precisa ter a estratégia certa para combater esse viés cognitivo. Né? Ô Bruno, você vê, né? Não tem como a gente separar uma parte da nossa vida. Né? Dentro da terapia, a gente fala que a gente é biopsicossocial. Então, se você age de um jeito em relação à alimentação, você tem que se agir igual em toda a área da sua vida. Né? E o que você está falando? O ser humano já tem uma tendência a pensar errado. Já tem uma tendência a pensar disfuncional. Né? De pensar de modo errado, de modo negativo. Isso já é nosso. Igual você vai, pô, não vou não, que está frio hoje. Ah, por que eu não posso comer isso? Por que fulano pode e eu não posso? Então, a gente já tem esses pensamentos. Né? Então, por isso a importância da gente trabalhar o nosso cognitivo. A gente vê hoje, agora, né, nós estamos passando por essa pandemia aí, muitas pessoas o quê? Estão lamentando. Enquanto outros estão buscando o quê? Outras formas de sobreviver. E estão tendo sucesso. Muitos não querem nem voltar ao que era antes. Por quê? Porque aprenderam outra forma de ver o mundo. Né? Então, você olhar pelo lado positivo da coisa, né? Não que você seja positivo o tempo todo, mas o lado positivo, realista, né? É muito importante. Porque aí você vai conseguir essa trajetória. E hoje a sua realização pessoal, depois de ter passado por todo esse processo, ter vivenciado e ter conseguido seu resultado, sua realização pessoal é ótima em tudo, né? Sim. Ô, Bruno, mudou minha relação assim total. Não só, né, igual eu falei, né? Mudou na minha empresa, né? O modo de eu conduzir minha empresa, né? O modo que eu comecei a conduzir minha vida familiar, né? Então, tudo mudou com essa mudança. Né? Eu falo assim que depois da terapia cognitiva eu tive outra vida. Né? Que eu estava na fila ali para morrer. Então, eu ganhei uma vida depois disso. Olha que legal. E isso é muito importante, a pessoa ter paciência também. Né? Igual você está falando, o processo é lento, não adianta de um dia para o outro. Né? Nós temos que caminhar, todo dia um pouco. Entendeu? Toda vez que a gente quiser um resultado rápido, a gente deixa aquele resultado duradouro ficar mais distante, né? Sim. Então a gente tem que trocar esse prazer momentâneo por algo duradouro em todas as áreas da nossa vida. Vai ter fase da nossa vida de trabalho que a gente vai trabalhar aí 12, 15 horas, 18 horas, trabalhar, estudar, e aí tem aquela vida. Mas vai ter um momento que a gente vai colher frutos, que a gente vai poder fazer 4 horas por dia e colher frutos daquilo que a gente plantou lá atrás. Com alimentação e atividade física é a mesma coisa. Se a gente quiser um resultado momentâneo, a chance de voltar àquele hábito antigo e o corpo não aguentar a pressão, ela é muito grande. Se a gente fizer uma coisa mais tranquila, não é que o resultado vai ser demorado, porque no seu caso você ganhou uma nova vida. Então o seu resultado vai ser duradouro, isso não tem preço. Quanto custa um ano a mais? O que nós daríamos por um dia a mais de vida? Pensa naquele parente querido nosso. Quanto que a gente pagaria para estar mais um dia com essa pessoa? Mais um ano? Então, esse preço é muito barato, mas às vezes o nosso cérebro ele quer sempre sabotar e querer sempre a pílula mágica para tudo. O tanto de gente que começa a trabalhar na internet porque a pílula mágica é para ficar rico. Tem um monte de gente que quer começar a fazer um esporte X ou Y porque a pílula mágica é para emagrecer. Quando começou o CrossFit no Brasil, né, que todo mundo via aquelas pessoas fisicamente, com o abdômen definido e tal, foi uma debandada de gente que saiu de outras modalidades para ir para aquele, mas não era por causa do esporte. As pessoas já tinham essa prática. E muitas pessoas começaram nesse esporte do CrossFit, por exemplo, que o CrossFit é uma marca, né? O cross-train é o esporte. Praticar esse esporte do cross-train não necessariamente trazia um resultado tão rápido, mas as pessoas já vinham plantando resultado e colheu esse resultado dentro daquele esporte. E a gente, nosso cérebro, quer a pílula mágica. Então, toda vez que tiver uma facilidade, a dica para todo mundo é o seguinte:
Foge da facilidade. Se está todo mundo indo para aquele lado, vai para o outro lado, porque aquele lado do rebanho ali, o final do rebanho é o matadouro. Né? O final do rio que está descendo o rio, todo mundo tranquilo, descendo o rio, o final é uma queda livre, é uma cachoeira. Então rema ao contrário enquanto você pode. Toda vez que vier um problema na nossa cabeça, nós precisamos virar essa chave de achar que nós vamos descobrir a pílula mágica, que a pílula mágica, a única coisa é trabalho, é fazer o que precisa ser feito e colher o resultado no tempo certo. Eu não consigo plantar hoje e colher agora. Eu preciso de um tempo certo para isso acontecer, e no nosso corpo também é a mesma coisa. Pelo que você está falando aí, faz tudo sentido, né? Casa com a terapia cognitiva, não é um processo, não é que o processo é lento, ele é um processo duradouro. E aí faz dele ser um processo mais consistente e mais que traz mais resultado para todo mundo. E não tem novidade nenhuma, é o que todo mundo sabe. O que te leva a engordar? Você consumir mais calorias do que gasta. Esse é o padrão. O que faz eu consumir calorias? Comer. O que faz eu gastar? Atividade física. Então, a terapia cognitiva, a obesidade, ela trabalha em cima dessas duas bases. Mudar o seu pensamento em relação a essas duas coisas. Eu quero fazer uma dieta aqui, eu me adaptei aqui, então você vai fazer sua dieta. Está sendo feliz comendo ali? Daquele jeito? Continue. Né? Você tem que praticar uma atividade física. Busca algo que te dê prazer. Eu gosto de andar de bicicleta. Vai praticar bike. Eu gosto de nadar. Vai fazer natação. Né? E aí, qual seria uma dica para uma pessoa que não gosta de fazer nada? Vou te colocar em calça curta agora. Sempre tem algo que ela gosta. Sempre tem. Mesmo que não seja aquele prazer, né? Hoje eu falo assim, eu sinto prazer hoje. Hoje eu estou estressado, ansioso, porque isso é importante a pessoa entender o seguinte, o que leva a gente a comer a maioria das vezes, igual a gente já falou, são transtornos psicológicos, é o quê? Ansiedade, depressão, estresse. Né? Isso não tem cura. Isso você aprende a controlar. Né? Então, hoje, quando eu estou ansioso, o que eu faço? Antes eu ia comer. Hoje o meu prazer está o quê? Eu vou sair para dar uma corrida. Eu estou liberando a endorfina. Né? Então, eu estou ficando o quê? O mesmo prazer que eu tinha, eu tenho aqui. É você trocar o prazer. Né? Aquele prazer que você está buscando na comida, você vai buscar aqui na prática. Quando a pessoa... Olha como é que é o pensamento nosso. Agora você perguntou. A pessoa não tem prazer em nada. Quando eu começo a notar os benefícios de praticar uma atividade física, a gente vai caçar fazer alguma coisa. Né? Então eu coloco lá, vai melhorar meu sono, eu vou ganhar mais tantos anos de vida, né? Eu vou melhorar minha respiração, vou ter uma vida mais ativa. Né? Quando você começa a ter pensar nessas coisas, você vai falar, opa, eu quero isso para mim. Aí você vai procurar uma atividade para fazer. Fui para academia, não me deu prazer. Isso. Eu vou te falar aqui agora, igual você falou aí, estou até lembrando aqui, deixa eu voltar. Eu nunca gostei de academia. Como hoje eu não gosto, né, de fazer musculação, não gosto. Mas hoje o que acontece? Eu faço, por quê? Porque a musculação me ajuda na corrida. Entendeu? Então, hoje eu vou para a academia satisfeito. Chego lá, faço as séries direitinho, né? Malho 2, 3 vezes por semana. E quando eu estou lá, que aquilo, o que eu estou fazendo aqui, isso, aquilo, que isso vem ao pensamento nosso, eu penso assim, mês que vem tem uma corrida que eu vou participar, eu tenho que estar fortalecido. Aquilo me dá ânimo para eu continuar ali na academia. Entendeu? Eu passei a gostar da academia? Não. Eu mudei o meu pensamento em relação à academia. Legal, então isso que você falou aí, galera, o que ele falou é muito importante. A gente precisa testar o esporte, né? Saber os benefícios, testar os esportes, e depois nem sempre vai ser por extremo prazer, vai ser para colher o benefício que o esporte vai trazer. Então isso é legal demais. Compartilha esse vídeo com as pessoas que você conhece, que a gente pode ajudar, trazer vida, né? Igual o Gaurão falou, ele ganhou uma nova vida. A gente pode trazer vida a pessoas que nesse momento não estão sentindo com tanta vida assim. Então vale muito a pena compartilhar esse material gratuito, né? De maneira assim que você vai abençoar a vida de outras pessoas mesmo.